Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de projeto de redistribuição. Continuando aqui nossos estudos relativos às redes aéreas de distribuição. Na última aula nós vimos um pouco das estruturas, as principais na verdade, estruturas de média tensão na NBR 15688 2012. E hoje vamos ver também dentro da NBR 15688 as principais redes, estruturas de baixa tensão. Tá? Vamos lá. Bom, isso tudo, gente, como eu estou falando, tudo está dentro da norma, NBR 15688. Mas, claro que se você também vai encontrar isso dentro das próprias normas, das redes de distribuição nas concessionárias de energia elétrica, tá? Então, não se preocupe também, a gente vai dar uma passada breve nessas normas. Bom, existe basicamente, gente, a mesma regra da média tensão para a baixa tensão. Tá? Você tem estruturas de passagem, estruturas de ângulo, estruturas de ancoragem e estruturas de fio de linha. Tá? Então, por exemplo, na estrutura tipo S1, você é uma estrutura de passagem, você percebe que ela apenas sustenta o cabo, ela não tem um esforço de ângulo, alguma coisa desse tipo. Percebam, nesse exemplo, eu tenho dois portes, no caso aqui dois tipos, com porte circular, e aqui eu tenho com porte duplo T. Você percebe aqui que é um portezinho mais quadradinho, com a gaveta, é chamado duplo T. Por que duplo T? Porque se você olhar para um lado, tem um T, e para o outro lado aqui é um outro T, por isso chama duplo T. Tá? Se você passar aqui um corte, então é um porte duplo T. Você percebe o seguinte, a ordem de cima para baixo dos fios. Geralmente, circuitos trifásicos, você tem essa sequência aqui, em cima o neutro, aí A, B, C, e embaixo o controle. Isso aqui é padrão, tem que seguir isso aqui? Tá na norma, mas cada distribuidora ela tem a sua sequência. Para redes nuas, aqui, se eu não me engano, na equatorial, continua a regra, neutro em cima, depois do neutro o controle. O que é esse controle? É como se fosse o retorno. Principalmente serve para iluminação pública. Tá? Hoje praticamente não está nem se usando muito controle, porque o cabo de controle foi substituído pelo relé fotoelétrico. E aí você economiza um cabo, uma rodana, toda uma estrutura. Enfim, então, mas se você tiver essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 cabos, você tem aqui geralmente neutro, retorno, aí fase A, fase B, fase C. Essa é a sequência, por exemplo, na distribuidora aqui do local. Então você tem a estrutura S1, que é essa estrutura de passagem. Tá? Vamos olhar sempre para o poste duplo T, que é a maioria o padrão aqui. A gente não usa poste circular muito raramente. Tá? Então, muito raramente como? Geralmente são postes especiais, postes de fibra de vidro para zonas litorâneas. Tá? Então, não posso dizer também que não usa, mas é menos usual do que o poste duplo T. Então, você tem a estrutura S1, você tem a estrutura, por exemplo, fim de linha, S3. S3 você está vendo, ela amarra no poste, ela vem, passa uma alça aqui no poste para amarrar, no poste não, na rodana, para amarrar o fio. Então, geralmente estruturas no fim de linha, tá? Você quer morrer a linha aqui, então você tem esse tipo de estrutura, o S3. Também o S4, que aí você amarra de um lado e amarra do outro, estrutura de ancoragem, tá legal? Aí você tem esse pulo também que faz a conexão de uma rede para outra. Mas aqui morre uma rede, aqui morre outra rede, outro transformador. Claro, então não precisa do pulo, E aí, basicamente, vamos ver aqui uma sequência de conjuntos, de composições entre as diversas estruturas. Tá? Vou lhe dar um exemplo. Essa estrutura aqui, S2A. Que tipo de estrutura é essa? O próprio nome está dizendo, S2 são dois fios,
Geralmente, ó, neutro em cima, fase embaixo. E o que é esse A? Esse A aqui quer dizer que ele está amarrando, né? Estrutura de amarração. Ah, no meu projeto eu preciso colocar esse A? Não, não precisa, né? Mas na hora de contabilizar o orçamento, você tem que lembrar que tem duas alças aqui, né? Então a estrutura é S2 só. Mas na hora de colocar no projeto, você não precisa colocar esse Azinho aqui, você tem só que lembrar, né? Então aqui é uma vista superior. A estrutura aqui tipo S2, S2P, é uma estrutura de passagem. Preciso botar o P? Também não precisa, né? Vai ser S2 também. Como é que eu vou diferenciar um S2 amarração do S2P no projeto? Visualizando, né, o poste, né? Como é que ele vai estar alocado, se ali vai, se a rede, né, de baixa tensão ela vai morrer ali no poste ou não, ela vai continuar. Se ela continuar, é uma estrutura de passagem, né? Se ela morrer aqui no poste, obviamente é uma estrutura de amarração. Então, vou continuar aqui. 2S2, não, você tem aqui 2S2, você tem um S2 passagem aqui embaixo e um S2 amarração, né? Pode ter essa estrutura aqui que você pode amarrar de um lado para o outro, né? Então é um 2S2, tá? Por que 2S2? Porque é como se você compartilhasse o mesmo parafuso aqui dentro, né, de uma estrutura de isolador rodando para outra. O parafuso ele atravessa, né, e você rosqueia de um lado, rosqueia do outro, tá? Por isso que é 2S2, ou seja, a mesma estrutura, né, mesmo parafuso para pegar duas S2, tá? Aí entra os S5, S4, tá? D, o que é isso, né? Olha, perceba, 2, S5, S4. Por que 2? Porque um parafuso está pegando duas estruturas diferentes, ó. O S5, né? O S5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O S5 é o que está amarrando, percebam, né? O S5 está amarrando. E o S2, né? O S4, aliás, o S5 aqui, ó, um é passagem e o outro é amarração, né? E esse S4D, toda vez que tiver o D, ó, percebo, tá vendo, ó, tem 1, 2, 3, 4 rodanas aqui sobrando, né? Ó, não tem fio nessas rodanas? Não, essas rodanas elas vão ser utilizadas para puxar o ramal de ligação para o consumidor. Legal? Então você coloca as rodanas aqui, né? Tá vendo? Ó? Por isso são 4 rodanas, S4, ó, 1, 2, 3, 4. E o D quer dizer que aqui eles vão servir para puxar o ramal, né? Para o consumidor. Tá legal? Então você vai puxar aqui o ramal para o consumidor, né? Pega, por exemplo, aqui o neutro e a fase, né? Tá? Fazer aqui, ó, rapidamente. Você pega aqui, por exemplo, o neutro aqui em cima, né? Um controle aqui, fase A, fase B, fase C. Digamos, eu tenho um consumidorzinho bem aqui, né? Bom, pois pronto. Pois agora, o que é que eu vou fazer? Tenho aqui o meu medidor, né? Bonitinho. Vou puxar aqui, ó, o neutro, né? Puxando a rodona. Por quê? Eu vou puxar aqui, ó, e outra fase, né? Por exemplo, a fase A aqui, ó, né? Muito bem. Então, puxei aqui, ó, neutro e a fase A para o consumidor, né? Consumidorzinho monofásico. Se for trifásico, puxa as 3 fases, né? Aí o que acontece? Vai ter um pulozinho aqui para amarrar do neutro, né? Para o ramal de ligação e outro aqui para a fase. Pronto. E aí daqui continua, passa pelo medidor, do medidor para dentro de casa. Tá? Então é assim. Toda vez que tiver o D, quer dizer que você tem essa estrutura aqui para o consumidor. Ó, de novo, aqui ó, você tem um S5, S4, S4D. Ora, S5 por quê? Eu posso ter, por exemplo, de um lado 5, né, ó, neutro, controle, fase A, fase B, fase C, isso aqui é o que? O S5, né? Aqui do outro lado, ó, né, eu posso ter amarrando aqui, por exemplo, como está amarrando aqui, ó, está amarrando de um lado aqui, né, e amarrando do outro, ó. Então, tem um só o neutro, fase A, fase B, fase C. Eu não tenho um controle, né? Como eu falei para vocês, pode ter estruturas, né, que você não precisa fazer lançamento do cabo controle. Hoje, por regra, é muito difícil você lançar o cabo controle, tá? Você não lança. Basicamente, existem estruturas tipo S4, né, com 4 rodanas, puxando fase neutro, fase, né? 3 fases. Você não puxa mais o cabo
controle, porque o poste de iluminação aqui, ó, né? Poste de iluminação, ele tem um relézinho fotoelétrico aqui. Aí o que é que você faz, né? Puxa simplesmente o neutro e a fase. E o relé ele faz esse controle de controle de interruptor, né? Não precisa do cabo retorno, vamos dizer assim, para ligar no meu sistema, né? Porque antes, gente, eu tinha um relézão só, por exemplo, eu colocava um poste, tá? E aqui eu tinha um relé que ia ligar todo aquele conjunto, tá? De iluminação pública, tá? Então, por exemplo, eu tinha um relé só que ligava todo mundo, esse, né? Aí depois, assim, bom, é mais prático eu esquecer esse cabo aqui de controle e colocar, né, um poste, né, com cada relézinho, um relé individual. Por quê? Tu imagina o seguinte, se esse daqui queima, tira todo mundo, né? Aí praticamente o bairro fica todo escuro, a quadra, sei lá, né? Quando é individual, esse deu problema, beleza, eu substituo só esse e o restante continua, né? Então é uma forma aqui de eficiência também. Aí você tem estruturas S5, S5, S4, né? Vê se vocês, né, verificam aí por quê, ó. S5, S5, 1, 2, 3, 4, 5, amarrando, né? S5 de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, amarrando aqui também. E por trás aqui, sem sair nenhum fio, isso aqui é o que? As 4 rodanozinhas. Por isso que eu chamo de S4D, né? Para o cliente, tá? S5, S4, a mesma lógica, né? Perceba, 1, 2, 3, 4, 5 fios, ó. S5 passando, né? E o S4D, isso aqui vai para onde? Para o cliente. Né? Ó, tá vendo? Não tem fio nenhum saindo aqui para outro local, né? Então fica aqui, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 rodanozinhas para o cliente, né? E os 5 aqui passando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que é essa aqui. Legal? E aí continua a mesma lógica, gente. Ó, S5, S4D amarrando, né? Ou seja, o cabo tá vindo aqui, aí eu coloco uma alçazinha, ó, amarrando esse cabo aqui, tá? S4P, passagem, ó, já não precisa ter uma alça, né? Precisa apenas um fio para segurar esses cabos aqui na rodando. S4 amarração, por quê? Porque ele está amarrando agora aqui no quadro, né? Perceba, o S4P está só passando, ó, o cabo está passando. Mas aqui não, está amarrando, né? Ó, perceba, está amarrando. Eu tenho uma alça aqui, ó, que vai enrolar no fio para amarrar ele. 2S4, ó, por que 2S4? Tá um parafuso só, tá pegando, ó, 1, 2, 3, 4 fios, né? Por isso que é S4. Ah, não tem o D? Não, não tem não, né? Ó, perceba, se não tinha um S4D aqui, aí ia aparecer um conjuntozinho de 4 rodando aqui do lado. Mas não tem o S4D e aí então não precisou do cliente, né? Aqui o cliente está muito longe ainda, digamos, né? E aí segue a mesma lógica, tá? Ó, 2S4, mesma coisa, né? Um parafuso só pegando um S4 aqui, um S4 aqui, amarrando de um lado para o outro, tá? S4, S4D, ó, o S4 ele está amarrando, né? E o S4D, ó, para o cliente, tá? O 2S5, ó, tá amarrando 2S5, tá vendo? Ó, 2S5, né? Você pensa assim, um parafuso amarrando 2S5. É assim a lógica, né? Um parafuso amarrando 2S5, tá? 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a mesma lógica do restante. S5, S4D, olha, um S5 passagem e um S4D para o cliente, tá? 2S4, S2D, né? Aí, por exemplo, você tem dois S com parafuso amarrando dois S4 um lado do outro e um S4D para o cliente. Você tem que pensar a mesma coisa. Ó, o S4D para o cliente e um parafuso só, tá vendo? O parafuso aqui, ó, amarrando, né? De um lado para o outro aqui, né? 2S5, a mesma lógica, tá? S2S4, S4D. Então, um 2S4 aqui, né? Um amarrando e outro passando. E o S4D do cliente. Ó, tá vendo? Aquela hora que não tinha aparecido, agora apareceu. S4, S4D. S4 passagem.
e S4D cliente, né? Um S4 passagem, um S4D cliente. E aí, isso aqui foram alguns tipos, tá, gente? Você pode ter várias combinações, tá? Mas aqui você conhecendo as estruturas básicas de baixa tensão, o resto é só combinação, tá legal? Então dê uma olhada aí lá na NBR 156888, 15688, vocês baixam lá, né? Consegue lá visualizar direitinho, tá? Então qualquer dúvida comenta aí. Até mais.